A gente sabe que uma boa comunicação é fundamental para que as empresas possam crescer e se destacar no mercado. Mas não é só isso. Para falar um pouco sobre a importância da comunicação nas empresas, nós convidamos a jornalista e professora Juliane Lam. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Elaine? Muito obrigada pelo A convite. gente que agradece. Bom, vamos começar falando. Se tem uma coisa que pode derrubar uma empresa ou até um projeto dentro de uma empresa, é um problema de comunicação, né? Ai, sem dúvida, porque a comunicação ela vai ligar ou afastar os colaboradores uns dos outros, tanto aquelas pessoas que estão dentro da equipe como aquelas que estão fora. Então, fornecedores, parceiros e, claro, consequentemente, clientes também. Agora, quando se pensa em comunicação dentro de uma empresa, tem que fazer subdivisões? O que é o ideal para se começar a pensar ter uma boa comunicação dentro de uma empresa? Quando a gente fala em divisões, causa uma certa estranheza, porque a comunicação, por essência, ela visa integrar as pessoas. Mas aí é preciso ter um certo cuidado, porque nem toda informação pode ser colocada para qualquer pessoa, para todas as pessoas. Então, hoje já se fala na comunicação interna, que é aquela comunicação feita para os colaboradores, entre os colaboradores, já se fala em segmentar. Então, tem umas pessoas que têm um nível de escolaridade um pouco mais baixo, outras que estudaram mais, ou que têm determinadas funções a cumprir dentro de uma empresa. Então, não vou nem dizer setor, né, cada departamento, não, mas cada agrupamento, e daí vai do profissional saber como organizar esses agrupamentos, para que cada um consiga ser bem informado, sinta-se motivado, engajado, sinta-se pertencente àquela empresa, para daí sim conseguir vestir a camisa. É muito chato, às vezes, quando o funcionário sabe de alguma novidade sobre a empresa que ele trabalha pela mídia, por exemplo, né? Nossa, é desconcertante, né, para ambos os lados. Principalmente porque quando sai na mídia, tende a ser um grande problema, né? Que daí vai afetar outras pessoas além daquela equipe interna. Então, o ideal é que esses colaboradores sempre sejam não só informados, como também instruídos dos próximos passos, porque não adianta só ficar sabendo do que aconteceu e não saber o que vai ser daqui para frente. Poxa, você está lidando com o sustento de famílias, então é preciso lidar com bastante seriedade. Agora, quando se fala em público externo, os consumidores, os clientes da empresa têm o lado mais, digamos, formal, mas hoje tem muita ligação com redes sociais. E a gente vê que tem muita empresa que está aí, às vezes, meio tropeçando nessa área porque não está sabendo falar com o público dela, né? É verdade. Cada plataforma, cada meio exige um jeitão, vamos dizer assim, né? Exige uma forma de lidar. Então, existem diferentes públicos interagindo por diferentes ferramentas. E não só isso. Quando a gente está na internet, que é muito fácil você conversar com um amigo ou fazer uma reclamação numa empresa, por exemplo, e você espera que como aquela ferramenta é dinâmica, é ágil, você espera que esse retorno também seja e esteja à altura das suas expectativas. Então, isso quer dizer que as pessoas, o consumidor, espera que a empresa seja ágil, seja gentil no trato, tenha uma comunicação humanizada e assertiva. A gente tem visto aí algumas empresas ou até alguns empresários despreparados e postando, fazendo posts eles mesmos. E aí, quando vem, ou é uma piada de mau gosto, usando inclusive tragédias, né? Ou às vezes posta alguma coisa e alguém reclama ou fala mal, porque infelizmente a rede social é assim. Eles respondem de uma forma grosseira, baixa. É a falta de preparo mesmo do profissional, que pode acabar inclusive com a imagem da empresa, né? Com certeza, sejam esses profissionais líderes, proprietários ou mesmo colaboradores que não são nem do alto escalão da empresa, mas porque lá tem a opção de você colocar onde você trabalha, as pessoas pode ser cliente, pode ser só uma pessoa da sociedade que conhece aquela empresa, essas pessoas vão formar imagens e não vão ficar caladas, sobretudo quando a publicação, a atitude gera uma indignação.
Então, as coisas estão misturadas, se assim posso dizer. A empresa não tem só a imagem da empresa. Os colaboradores, a imagem de cada um, principalmente a dos proprietários e a dos diretores, dos líderes dessa organização, acabam se fundindo um pouco, né? Então, nós temos redes sociais como o LinkedIn, por exemplo, onde essas atribuições ficam mais claras e essa ligação fica mais forte, mas também nas redes sociais como o Facebook ou até o Instagram, existe essa vinculação de imagens e é preciso ter muito cuidado. O que mais gera indignação e abre portas para crises são discurso de ódio, preconceito muito claro, muito escancarado e falta de humanização em situações que já não se admite que se faça piada, que não se leve a sério. Então, na dúvida, não faça. Não tem por que a gente se exceder nesse ponto, já que está bem claro que isso tende a dar errado. E num possível erro, vamos colocar assim, ter a humildade de conversar com as pessoas, ou talvez dizer o que pensava, que não era exatamente aquilo, tal. Ou seja, fazer esse elo com o cliente e informar realmente, né? E não responder com grosserias. Com toda certeza, Elaine. Quando a gente está encarando um problema, isso serve para a comunicação empresarial, mas também serve para a vida pessoal. Então, é fácil da gente se identificar e entender. O primeiro passo para consertar o erro é assumir que existe um erro, né? E muitas vezes, se não todas, é necessário que seja também admitida a culpa e principalmente a responsabilidade, né? Então, assumo que eu errei como empresa, como gestor, e o que eu vou fazer daqui para frente? Qual a resposta que eu vou dar? Mas atenção, não vale falar, não, vocês é que não entenderam direito o que eu quis dizer. Se vai assumir culpa, vai pedir desculpas? Então, faça direito, errei mesmo, me desculpe a todos os afetados e vou procurar reparar esse dano, seja ele material ou imaterial. O que não pode é deixar como está ou fingir que não viu, né? Impossível, né, fingir que não viu, porque às vezes isso começa a ter proporções nacionais ou até mundiais. Tem aquela coisa também de tirar, né? Eu paguei o post, mas as pessoas fazem print, as pessoas, né? E não é nem uma questão de ter provas, é imaterial mesmo, é do que as pessoas sentem a respeito da imagem que se forma. Porque a imagem, ela não depende daquele post especificamente. Ela está muito além. Ela vai gerar ou destruir uma reputação. Então, não é uma publicação, não é, desfiz, pronto, acabou. Isso seria tentar tapar o sol com a peneira, né? Totalmente ineficaz. Isso é totalmente contraindicado. Só para a gente fechar rapidinho, antigamente dizia-se que a primeira coisa que se cortava numa empresa quando começava a entrar meio no vermelho, tal, era o pessoal da comunicação. Hoje o pessoal da comunicação é mais importante do que nunca, né? Elaine, é de extrema importância, mas ainda existem alguns gestores que têm uma cabeça no passado, né? Desculpa falar dessa forma, mas é preciso que haja essa atualização. E é preciso que haja essa conscientização do papel do profissional da comunicação. Ainda existe, infelizmente, uma falta de cuidado com essa importância, da parte de alguns gestores. Mas isso tem mudado e as pessoas e empresas que estão aderindo à mudança têm cada vez mais sendo bem-sucedidas. Legal. Muito obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço.